Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Aldo Giovanni, sou pastor da Juventude Relevante e é sempre uma alegria para mim poder compartilhar a palavra. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Tamo junto. E nós estamos vivendo o poder criativo da palavra, essa série maravilhosa. E eu coloquei um subtítulo na minha mensagem que é Diálogos com Jesus. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 11, tem sido o texto basilar dessa série, desse tema que o nosso apóstolo tem trabalhado. E eu queria que você abrisse, por favor, comigo em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu vou ler o versículo 1, 2, 3 e 6. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Senhor, nós acreditamos na Tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que não existe outro lugar que contenha e que seja a Sua palavra a não ser a Bíblia. Que os nossos corações continuem abertos para receber tudo aquilo que o Senhor ainda continuará fazendo neste culto. Em nome de Jesus. Amém. A fé é fundamento. Nós somos conhecidos como o povo da fé. Nós não somos conhecidos por outro nome, e eu não gostaria de outro nome a não ser esse. Nós nos identificamos muito, e isso fala muito sobre quem somos. De fato, nós somos o povo da fé. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós somos um povo que acredita em um carpinteiro que nasceu no interior de Israel, um país que na época era dominado pelo Império Romano, e que esta pessoa, este carpinteiro, este homem, o Filho de Deus encarnado, nós cremos dessa forma, que ele era o Filho de Deus, que ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele reina em glória. Eu não sei se você consegue compreender, talvez isso se torne muito parte de quem nós somos, mas se você parar para pensar, é preciso muita fé para acreditar nisso. E é preciso uma fé maior ainda para acreditar que isso não existe. Eu acho que aqueles que não acreditam em Deus têm muito mais fé do que nós. Óbvio que é uma fé completamente deturpada. Mas a fé que nós temos é uma fé verdadeira. Nós acreditamos no único Deus que existe. Não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. Não existe outro Senhor a não ser o nosso Cristo. E não há outro nome a não ser o nome de Cristo que está acima de todos. Nós somos o povo da fé, e a fé para nós é fundamento. Fé é o mais consistente e invisível caminho que o cristão pode caminhar para a ativação do sobrenatural. Eu conheci um pastor que dizia assim: olha, existem algumas coisas que nós devemos de fato orar, e a oração faz parte da vida do cristão, mas tem outras coisas que nós temos que agir. E a ação do cristão também é um ato de fé, porque muitas vezes nós não estamos vendo aquilo, mas nós estamos agindo em direção àquilo, e isso é fé. Se nós parássemos para ouvir cada um de vocês nessa noite, é possível que nós passássemos muitos dias ouvindo os testemunhos de fé que cada um de nós carrega.
E eu sou grato a Deus por isso, porque nós fazemos parte de uma igreja que cria um ambiente e uma abertura para que a nossa fé seja desenvolvida e que de fato nós possamos viver o sobrenatural de Deus dia após dia. Uma fé firme se evidencia através das palavras. Nós vivemos em um país em que as pessoas se dizem acreditar em Deus. E são várias frases que as pessoas colocam e usam nas redes sociais. Deus na frente, Deus isso, Deus aquilo. Mas se Deus não estiver dentro, Ele jamais vai estar na frente. Porque Deus primeiro faz em nós morada. Então, a fé genuína, ela se evidencia através das palavras que falamos. Nós, como povo da fé, não devemos jamais falar palavras que possam ser contrárias àquilo que nós acreditamos. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Nós temos que muitas vezes refrear a nossa língua. Porque nós falamos e às vezes nós queremos usar do racional e dizemos, não, mas eu só estou falando do que eu estou vendo. Mas nós não somos o povo que vive pelo que vê. Nós somos o povo que vive pelo que crê. É completamente diferente. Aqueles que se consideram racionais e ouvem aquilo que nós falamos e veem a forma como nós vivemos, eles podem até se escandalizar. Mas que bons são aqueles que se escandalizam pelas obras do Senhor e que por essas obras possam ser alcançados e transformados. Quando nós lemos esse texto de Hebreus, e é um texto belíssimo, no segundo versículo que lemos, diz o seguinte: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Os antigos alcançaram, mas nós também podemos e devemos alcançar isso através do Espírito Santo de Deus. Quando eu vejo que homens como Moisés, Abraão, foram movidos pela fé, eles não tinham conhecimento de quem Cristo é. Eles não tinham a Bíblia em suas mãos, eles não tinham outros antigos. Nós temos histórias, nós temos fatos, nós temos revelações diante de nós. Se nós somos o povo da fé, nós somos mais do que obrigados a viver isso, porque isso faz parte de quem somos, isso está intrínseco a nós. Nós não temos outra opção a não ser proclamar tudo aquilo que nós acreditamos. O que é que você tem acreditado nesses dias? Ou o que é que você tem desejado nesses dias? Como tem estado a sua vida e o que você tem comentado sobre ela? Porque aquilo que nós falamos sobre quem somos, formata quem somos. Eu sou um homem de Deus. Eu sou um pai maravilhoso. Eu sou um ótimo marido. Você tem que declarar isso sobre a sua vida. Quando eu vejo algumas brincadeiras, porque existem brincadeiras e existem palavras que dão formatação para a nossa vida. Nós temos que saber dividir isso. E saber que muitas vezes algumas brincadeiras nós devemos evitar. Porque até brincando nós estamos formatando quem o outro é. Quem os nossos filhos são. Olha essa criança. Essa criança é muito perturbada. Não, essa criança é uma bênção. Ah, mas ela está perturbando, eu só estou mostrando que ela... Não, ela está perturbando agora, mas ela é uma bênção. Porque a gente está declarando que ela vai ser no futuro. Vai ser um excelente marido. Vai ser uma excelente esposa. Vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Nós temos que contrariar a vida comum, porque nós não somos daqui. Nós pertencemos aos céus. E a linguagem dos céus é uma linguagem de fé. Os mundos foram criados por Deus através da palavra. Fala o versículo 3, que é o versículo que embasa toda essa série maravilhosa que estamos vivendo. Foi criado pela palavra. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele fala algo sobre nós, Deus fala algo sobre nós. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado,
e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É um debate teológico que não é necessário. A primeira frase em que se diz, façamos o homem. Eu acredito que lá estava Deus, Jesus e o Espírito Santo. E quando Deus disse, façamos o homem, Ele disse, vamos e de fato vamos pegar e montar. Eu não sei se você já fez bolo na sua vida. Deu certo? É porque alguns, né, não deram certo. Eu vi essa semana um bolo muito bonito, chamado vulcão. Aquele que tem um buraco no meio e se coloca calda de chocolate, maravilhosa. E a pessoa estava filmando. E quando ela cortou, que ela tirou a fatia, toda a calda derreteu e foi embora assim, por baixo, pelo buraco. Eu falei, esse bolo não deu certo. Porque a ideia do bolo vulcão não é que tudo se espalhe pela mesa quando se corta, né? Ela tem que ter uma consistência melhor. Para mais receitas, siga minha esposa no Instagram, que ela está excelente fazendo bolos. E quando você tem uma forma, e tem uma forma nova que Rebeca ganhou, que a pastora Malu presenteou, que o bolo sai com uns desenhos, assim, uma coisa diferente. Não tem como sair no outro formato se você colocar a massa naquela forma. Não tem como nós termos saído diferentes de Deus, porque a forma que foi usada foi Deus. E a forma de Deus é a forma da fé. E dia após dia, nós estamos sendo burilados, trabalhados, para que cada dia mais a nossa fé seja uma fé que nasceu no céu. Nós temos a fé que tem um destino. Eu vejo as pessoas que dizem, eu sou uma pessoa de fé, mas você acredita no quê? Eu acredito em tudo. Não. Nós que somos da fé, acreditamos em Deus. Nós acreditamos em Deus. E nós acreditamos que através do poder que Ele nos deu, nós temos uma palavra profética que dá forma às coisas. Ontem eu fiz 5 anos como pastor dos jovens da nossa igreja. E eu me sinto muito honrado por isso. Lembro-me que quando eu cheguei aqui, eu já ouvia o pai falando e os outros pastores da igreja das histórias de lá de trás, das profecias que eram feitas e que tudo aquilo que nós vivemos hoje está pautado, está fundamentado em cima da fé que eles tiveram lá atrás e das profecias que foram dadas e das palavras que moldaram quem nós somos hoje como um povo. O nosso apóstolo profetizava isso. E hoje nós somos aquilo que a palavra dele nos moldou. E talvez você diga, pastor, mas as coisas funcionam assim? Funcionam assim. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. E aquilo que nós vivemos é criado pelas palavras que nós falamos. As palavras, elas de fato têm poder. O versículo 6 que nós lemos diz que quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que é galardoador, premiador dos que o buscam. Eu vejo muitas pessoas querendo ser mais espirituais do que a própria Bíblia. E eles dizem, não tem como você barganhar com Deus. De fato, não tem como barganhar com Deus, porque Deus, Ele consegue ler os nossos corações. Mas eu não sei se você entendeu, mas a Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que se aproximam dEle. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais galardão nós recebemos. E eu tenho certeza que isso não está apenas ligado aos céus, mas está ligado a uma vida na terra, a uma vida abundante aqui na terra. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais parecido deles nós estamos e mais palavras proféticas que aperfeiçoam e constroem a nossa vida nós falamos. Porque é impossível estar perto de Deus e continuar tendo a vida que tínhamos antes. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais parecidos com Ele nós ficamos. Se você veio buscar a Deus hoje, quantos aqui vieram buscar a Deus hoje? Ele tem recompensa para você. Ele tem recompensa para você. A sua questão diante de Deus
está a uma palavra da realidade. Você já parou para pensar nisso? A uma palavra de se realizar. A gente fala, pastor, mas isso não é loucura? É. A palavra de Deus é loucura para o homem que não tem salvação, a Bíblia fala. Mas para nós que somos da fé, é a forma como nós vivemos. Eu declaro uma casa do jeito que eu sonho. Coloca no papel. Coloca no papel. Eu declaro que a minha empresa vai crescer 50%. Coloca no papel. E talvez você diga, pastor, mas as previsões, nós não vivemos de acordo com as previsões dos homens. Nós vivemos de acordo com a previsão de Deus e da sua palavra. E a palavra dele diz que se nós falarmos, aquilo vai acontecer. E em nome de Jesus, nós profetizamos que aquilo que você tem falado vai acontecer em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado, a sua vida seja abençoada e você seja um testemunho de fé. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas ele não era assim há um tempo atrás. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Fé. Fé. A fé que eu tenho em Deus e as palavras que saem da minha boca moldam a vida que eu tenho tido. E se você quiser saber mais, vamos comigo no culto. Já está aí o convite feito. Você quer conhecer de onde, o lugar que eu faço parte? Você quer conhecer a minha família? Vamos lá na IECG comigo. O lugar mais bonito do Mato Grosso do Sul é aqui. É o templo mais bonito do Mato Grosso. Pastor, mas eu conheço... aqui não é uma enquete. Não é uma enquete. É o lugar mais bonito do Mato Grosso do Sul. Na verdade, é o lugar mais bonito do mundo, porque é a nossa casa. E eu não sei você, mas eu não fico vendo a casa dos outros, dizendo, ai, como eu queria. Não, a minha casa é a melhor casa, porque eu moro nela. Essa casa é a melhor casa que a gente pode ter, porque é a nossa casa. E quanto mais nós falarmos isso, mais bonito vai aparecer aos nossos olhos. E quem entrar aqui vai falar, meu Deus, eu não sabia que era tão bonito esse lugar. Que pessoas maravilhosas, felizes, sorridentes, mesmo com a máscara, dá para ver o olho sorrindo. Porque tem gente que sorri com os lábios, mas o olho fica assim, ó. A gente sorri com os olhos, né? Quando você sorri de verdade, os olhos ficam bem fechadinhos. É uma coisa linda. O exemplo da palavra de fé e de poder. E eu quero ler agora um texto que está no livro de Lucas. Lucas no capítulo 5, versículo 12, que diz assim: E aconteceu que, quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Todos nós já ouvimos falar de Jesus. Todos nós sabemos da existência da Bíblia. Todos nós já ouvimos alguém relatar, pelo menos, que houve uma bênção vinda de Deus, houve ou teve uma bênção alcançada através de Jesus Cristo, uma cura. Este homem leproso, primeiro, ele não podia estar dentro da cidade, porque ele tinha lepra. Quem tinha lepra tinha que morar fora da cidade, fora dos muros da cidade. Ele já era excluído por ser leproso. Ele não sabia quem era Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus. O texto fala, eu li só um pedaço, mas Jesus havia acabado de chegar naquele lugar. Aquele homem tinha ouvido falar de Jesus. E ele chega no meio da multidão, ele enfrenta o preconceito, ele enfrenta a rejeição. E eu não sei se você percebeu como eu, mas esse homem teve uma fé incrível. Incrível. Ele chega diante de Jesus com a sua lepra, com todo o preconceito que tinham sobre ele. Talvez pessoas estavam gritando, o que você está fazendo aqui? Você vai nos contaminar com a sua lepra. Ele olha para Jesus e diz, olha o que ele fala.
Senhor, ele se joga no chão e fala: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Aquele homem não titubeou nem um momento. Ele tinha convicção de que a cura estava naquele homem chamado Jesus Cristo, aquele que veio de Nazaré. Ele nunca tinha visto Jesus, mas a fé daquele homem foi tamanha, e ele falou: se tu quiseres, eu posso ser curado, eu posso ser limpo, eu posso voltar à convivência com as pessoas na cidade, eu posso ser um cidadão novamente. Jesus, imediatamente, quando ouve aquilo, acho que Jesus disse: uau, olha a fé deste homem, tão excluído, tão escanteado pela sociedade. Ele ouve e diz: olha, eu quero ser limpo. Imediatamente a lepra desapareceu dele. Queridos, a palavra tem poder de realizar as coisas imediatamente. Imediatamente. Olha que conversa linda que esses dois tiveram. Ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe onde ele morava. Ninguém sabe nada sobre esse homem. A única coisa que a Bíblia destaca é a fé que este homem teve em Jesus Cristo. Se tu quiseres, eu posso ser limpo. A humildade deste homem e a convicção de que em Jesus Cristo estava a resposta que ele tanto procurava. E Jesus diz: estende a mão, ser limpo. Essa é a nossa escola da fé. Sem grito, sem nada. Foi um diálogo. Ser limpo. E eu sei que o mesmo Jesus está aqui essa noite, e para todos aqueles que desejarem dizer: Senhor, eu quero ser limpo, é possível que você ouça: ser limpo. Toda a sua lepra vai cair agora em nome de Jesus. Qualquer coisa que te impedia de ter uma vida plena em Cristo Jesus caiu por terra. Este homem não frequentava uma igreja, este homem não foi doutrinado, este homem não conhecia nada a não ser a vontade de ser curado. A nossa vontade de ir para o próximo nível deve ser tamanha que isso se transforme em palavras faladas. Senhor, eu quero ser limpo. Eu quero, Senhor, este emprego. Eu quero, Senhor, este casamento que tanto sonho. Eu quero, Senhor, este filho. Eu quero, Senhor, essa gravidez. Eu quero, Senhor, essa faculdade. O que é que está dentro de você que precisa sair diante dos pés de Jesus? Porque todo diálogo com Cristo se transforma em um milagre. Todas as vezes que falamos com o nosso Senhor, nós ouvimos uma voz. E queridos, eu não me importo se Jesus disser para mim, não. Eu não me importo se Ele disser, espera um pouco. Porque todas as vezes que Ele fala um não para mim, Ele está aumentando a minha fé em dizer, não vou pedir outra coisa, porque Ele está pronto para me dar uma outra coisa que Ele quer me dar. Porque a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E às vezes a gente pede algo que é tão pequeno, e Deus quer nos dar algo tão maior. Senhor, eu quero ter um filho, mas Deus tem 4 filhos para te dar. E as pessoas pensam, a primeira coisa que as pessoas pensam no natural é, como eu vou sustentar 4 filhos? Mas se Deus te deu, Ele vai te dar recurso. Eu acredito assim. Eu acredito assim. Porque bênção é filho é bênção. Tenham muitos filhos. E eu acredito naquilo que fala no texto em Gênesis, na continuação daquele texto que nós lemos, fala que é para o homem multiplicar. E os judeus acreditam assim, que só multiplica a partir do 3º. Então tenham 3 filhos para a gente entrar alinhado com a palavra de Deus.
Quantos têm 3 filhos aqui? 1, 2. Muita gente tem 3 filhos. Multiplicaram. Se vocês tiveram 4, já multiplicaram por mais alguém que não teve só 2, sabe assim? Teve só 1. Mas eu fico muito... eu tenho a minha fé muito ativada quando eu leio esse texto e vejo o que esse homem viveu com Cristo. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aquele homem nunca tinha ouvido uma pregação, porque ele era leproso, ele não podia entrar em sinagoga alguma. Aquele homem, ele tinha escutado falar de longe que havia um homem que curava. Mas nós estamos aqui, na presença do Deus Altíssimo, e Ele está disposto a trazer para você aquilo que você conversar com Ele. Senhor, se quiseres. E Jesus disse, eu quero ser limpo. Eu tenho certeza que o Senhor quer isso. Ele quer nos limpar dos nossos pecados, das nossas enfermidades, das nossas limitações. Ele quer nos limpar de tudo aquilo que nos impede de que cheguemos ao nível em que Ele estabeleceu para nós. A substância da palavra, como diz o nosso apóstolo, a substância da fé é a palavra. Um texto que está em Marcos, no capítulo 10, versículo 46, diz assim, e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Nós dois, eu e você, conseguimos compreender que Jesus viu que o homem estava cego. Jesus sabe da sua necessidade, mas Ele quer ouvir a sua voz. O que queres que eu te faça, Bartimeu? Talvez ele pudesse dizer, Senhor, que o Senhor me dê uma esmola. Que o Senhor me ajude com uma casa. Mas o que Bartimeu mais queria era ver. E ele disse, olha, Senhor, eu quero ver. Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Veja o que Jesus fala, a tua fé te salvou. Você passou a enxergar por causa da tua fé. Qual é o nível de fé que nós temos tido em Jesus Cristo, a ponto de que os nossos olhos espirituais se abram para enxergar tudo aquilo que Ele tem para nós? Quantos aqui querem ver aquilo que Ele tem para nós? Está uma palavra de que tudo se abra nos seus olhos. Está uma palavra para que tudo aconteça diante de você. Abre a tua boca e fala. Como esses dois homens que nós vimos, cada um com uma enfermidade, uma situação diferente, mas ambos careciam de um milagre de Jesus. Queridos, eu poderia dizer, olha, a minha vida ela é resolvida, a minha vida ela é equilibrada, mas eu como um homem careço de um milagre de Deus também. Eu acredito que todos nós, em alguma instância da nossa vida,
precisamos de um milagre. É aquela coisa que você vai trabalhar a sua vida inteira e não vai conseguir. Você vai nos melhores médicos e não vai conseguir. Você vai ter a maior empresa do mundo e não vai conseguir. É apenas um milagre de Deus que pode fazer aquilo acontecer. Não são contatos, não são indicações, é a fé. É a fé. Porque nós muitas vezes nos confiamos em quem nós conhecemos. Eu conheço fulano que pode me dar uma ajuda nisso. Eu conheço ciclano que pode me indicar naquilo. De fato, isso é maravilhoso. Mas tem indicações que apenas Jesus Cristo consegue fazer. Existem empurrões que apenas Jesus consegue nos dar. Existem milagres que apenas Jesus consegue realizar. E a única coisa que Ele está aguardando é que nós possamos falar. Existe um ditado popular que diz que quem não chora, não mama. Mas eu acho que para nós deveria ser o contrário, como este homem, como Bartimeu. Quem não clama, não recebe. Bartimeu clamou a ponto de incomodar as pessoas. Ele incomodou tanto as pessoas que as pessoas falaram: Jesus, atende esse homem, por favor. Você vai clamar tão alto que outras pessoas vão se juntar a você. Vamos clamar junto então. Eu estou contigo neste seu clamor, para que essa bênção venha sobre a sua vida, para que o Senhor te ouça. Quando nós direcionamos as nossas palavras para o lugar certo, aquilo se torna uma realidade. E o lugar certo é o trono da graça de Deus. Nós devemos nos colocar sempre diante do Senhor, porque quem clama em nome de Jesus, clama bem. Eu queria encerrar lendo contigo. A banda pode vir, por favor. E a equipe de obreiros pode ir se preparando. Provérbios no capítulo 18. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo, por favor. Provérbios no capítulo 18, a partir do versículo 20. Olha como esse texto traz algo fortíssimo para que nós entendamos isso um pouco mais. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A minha esperança é que nessa semana que começa hoje, a sua boca possa falar, profetizar e criar tudo aquilo que o seu ventre deseja se fartar. E eu não falo de um ventre físico apenas, mas de um ventre espiritual. O que é que você tem desejado diante do seu Senhor? Qual é o milagre que estamos aguardando que a mão de Deus possa abrir este caminho em nossas vidas? Antes de nós encerrarmos, eu queria orar com você. E eu queria te dar a oportunidade de falar aquilo que talvez você não tenha falado ainda. Se você está com alguém que está batalhando pela mesma causa, e você puder dar a mão a essa pessoa, dê a mão a essa pessoa. Eu creio que os casais, em sua maioria, lutam pela mesma coisa. E se o seu cônjuge está perto e vocês têm orado por algo, dê a mão para o seu cônjuge. Existem coisas que nós devemos fazer conectados em oração. E a conexão do marido e da esposa faz os céus se abrirem diante de nós. Você que não tem um cônjuge ainda, eu uno a minha fé com a sua. Principalmente para que venha esse cônjuge. Talvez essa seja a sua oração, né?
Mas Deus é maravilhoso. Deus me deu uma esposa extraordinária, fantástica. A única pessoa que eu poderia me casar era ela. Ah, pastor, mas tinha outra... Não, era ela. Foi Deus que me entregou essa esposa. E a minha expectativa é que os solteiros tenham isso também, para que vivam felizes para o resto da vida. Vamos orar. Deus, eu uno a minha fé agora com a fé dos meus irmãos. E que cada causa, Senhor, que tem sido pronunciado diante do Senhor. Que cada questão, Senhor, que tem sido colocada diante do Senhor agora. Eu quero me unir em fé aos meus irmãos e pedir que os céus se abram sobre nossas vidas, que o Teu favor venha. Nós estamos pronunciando aquilo, Senhor, que nós queremos que seja criado em nossas vidas. Um emprego, um casamento, uma empresa, uma estabilidade financeira, um filho, um carro, uma casa, um ministério, uma célula. Senhor, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor. Nós acreditamos que quando oramos em nome de Jesus, o Senhor nos ouve. E é em nome de Jesus que eu oro, unindo a nossa fé, conectando na terra para que seja conectado no céu. Em nome de Jesus. Amém.